Você se considera uma pessoa introvertida? Por incrível que isso possa parecer, eu sou uma pessoa super introvertida. Gente, em muitas situações da minha vida, principalmente a parte profissional da minha vida, eu tive que fingir ser uma pessoa extrovertida. Isso para não deixar passar oportunidades. E eu confesso que com o tempo eu me tornei uma pessoa muito boa em vestir esse personagem, mas eu não considero isso tão bom, porque eu acho que o ideal seria que a gente pudesse assumir quem a gente é sem ter que ficar gastando tanto tempo e energia tentando ser quem a gente não é para se encaixar no que as pessoas acham que a gente deveria ser. Energia essa que a gente deveria estar gastando para desenvolver melhor o nosso potencial de acordo com aquilo que a gente tem de melhor. Por muito tempo, ser uma pessoa introvertida não era algo desejável, principalmente se você quisesse vencer na vida. E eu fico muito feliz de ver que hoje em dia isso tem mudado pra caramba. As pessoas estão começando a enxergar que nós introvertidos temos muito a contribuir para a sociedade, para tudo. E inclusive o que eu tenho percebido é que há um certo orgulho nas pessoas introvertidas quando elas falam hoje em dia que elas são introvertidas. Então tem aquela coisa de realmente de vestir a camisa e falar, não, eu sou introvertido. Mas por muito tempo não foi assim. Não era considerado normal você preferir deixar de ir pra balada pra ficar em casa lendo um livro, ou mesmo quando você ia à balada ou alguma festa, de você preferir ficar num canto e conversar só com uma pessoa por vez. Gente, é crucial entender que ser introvertido não é um defeito, é uma característica que traz consigo uma série de benefícios que muitos extrovertidos não fazem ideia. Mas a gente também tem que ter cuidado com algumas armadilhas nas quais a gente pode acabar caindo quando a gente decide vestir a camisa de introvertido. E por isso eu fiz esse vídeo. Eu fiz esse vídeo pra você, introvertido assim como eu, que acaba caindo em certas armadilhas quando você realmente decide vestir aí a camisa de introvertido. E vamos direto aí para as armadilhas. A armadilha número 4 é a ruminação. Nós introvertidos costumamos viver no nosso mundo interior, muito mais do que no mundo exterior. O meu gato pulou aqui, gente. Voltando, nós introvertidos, na maior parte do tempo a gente costuma viver muito mais no nosso mundo interior, na nossa cabeça. A gente aceita sugestões, toma decisões, é inspirado principalmente pelo mundo interno. A gente adora pensar. Até aí não tem problema nenhum. O problema aparece quando há uma combinação aí de perspectiva negativa com o que a gente chama de imaginação obsessiva. E isso é a ruminação, que pode te carregar negativamente, o que vai acabar te deixando deprimido e ansioso. A ruminação, ela geralmente ocorre aí quando a gente se debruça naqueles eventos do passado e geralmente de uma perspectiva mais negativa. E muitas vezes a ruminação ela pode desencadear em muito sofrimento. A ruminação, ela pode ser semelhante à preocupação, só que a ruminação, ela tende a focar mais no passado, enquanto que a preocupação, ela tende a se focar mais na incerteza do futuro. Quando você tá ruminando, geralmente você fica repassando ali na sua mente aqueles mesmos pensamentos. Como eu sou estúpido, como é que eu falei aquilo, não devia ter falado aquilo, não devia ter feito aquilo, ou então de coisas que fizeram com você, ou então você fica repassando diálogos que você queria que tivessem um outro fim, você queria ter dito alguma coisa, você queria ter dito a última palavra ali naquela discussão. E, gente, tem vários motivos para você ficar ruminando. Pode ser que você tenha problemas com determinadas situações que aconteceram em que você não entendeu direito, e aí você fica ruminando, você fica pensando naquilo, tentando achar uma resposta ou uma justificativa para aquilo que aconteceu. Também pode ser que você seja uma pessoa mais perfeccionista, e aí você fica ruminando naqueles pequenos erros, na ideia de que você pode prevenir para que aqueles erros não aconteçam de novo, mas são geralmente pequenos detalhes. Às vezes uma palavra que você falou que você não deveria ter falado. Eu tenho esse problema, tá? Às vezes eu rumino dessa maneira. Talvez você também já deva ter passado por isso, quando alguém te cumprimenta no elevador e a pessoa fala, tenha um bom dia, e você responde, eu também, que também acontece comigo. Eu acho que os introvertidos, isso acontece muito com a gente, da gente simplesmente não saber o que falar e falar alguma coisa e depois ficar ruminando daquilo que você poderia ter falado
falado algo melhor. Sabe qual é o problema desse comportamento? É que quanto mais você se envolve nesses pensamentos negativos do passado, é como se o seu cérebro ele entendesse que ele tem que buscar mais dos mesmos para você cultivar. É como se você ligasse um holofote ali em cima do pensamento negativo e aí o seu cérebro vai achar coisas semelhantes para você se lembrar também. Você pensa naquela situação, você se lembra de uma situação parecida e daqui a pouco você tá com aquele bolo de pensamento negativo. Isso é como se você estivesse treinando o seu cérebro a ruminar cada vez mais. Você já deve ter percebido que isso não é uma coisa boa. Por isso que essa capacidade que a gente tem, que o introvertido tem de pensar profundamente, pode ser uma faca de dois gumes. Porque do mesmo jeito que a gente tem a capacidade de pensar profundamente para resolver certas coisas, a gente acaba também usando a mesma capacidade para ruminar. Por isso que é tão importante a gente treinar o cérebro da gente para ficar sempre no lado positivo da força. Só que é mais fácil falar do que fazer, né? E o que eu descobri quando eu comecei a prestar atenção nisso é que evitar a ruminação requer prática. É um hábito como outro qualquer. E como é que é esse hábito? Você precisa praticar a sua atenção plena e o redirecionamento da sua atenção. Sempre que você perceber que você está caindo na ruminação, faça uma pausa e conscientemente redirecione a sua atenção, o seu pensamento para alguma outra coisa. Quando eu estava começando a fazer esse exercício de redirecionar a minha atenção para outro ponto, eu comecei a buscar ajuda. Comecei a buscar teorias e técnicas que pudessem facilitar para eu colocar em prática isso e para eu realmente cultivar esse hábito de mudar a atenção para uma coisa mais positiva. E eu achei essa técnica que você pode até achar meio boba, mas ela funciona. Eu comecei a usar um elástico aqui no meu punho e aí toda vez que eu pensava alguma coisa negativa, quando eu me pegava ruminando, eu esticava o elástico e soltava. Vocês com certeza já viram alguém fazendo isso em algum canto. Essa técnica, ela é uma técnica muito conhecida para parar um pensamento indesejado. Ela é chamada de thought stopping, que é tipo de parar um pensamento, ou rubber band snap technique. Snap é isso aqui. E eu deixei os links de alguns artigos sobre essa técnica aqui na descrição. Tem toda uma explicação científica em torno dessa técnica e realmente funciona. E aí depois que você fizer isso e parar o seu pensamento, você pode focar na sua respiração, que aí entra a questão da atenção plena, e redirecionar o seu pensamento para alguma outra coisa. E com relação ao mindfulness, enquanto você tá ali focando na sua respiração, você pode também tentar perceber quais são os barulhos que você está ouvindo, os barulhos ali do ambiente, a temperatura, o cheiro que você está sentindo, o que está tocando a sua pele. Porque eu não sei se você percebeu, mas quando a gente tem o hábito de se perder muito nos pensamentos, a gente acaba perdendo um pouco da nossa sensibilidade física. Esse exercício, ele vai te ajudar não só nessa questão de você voltar o seu pensamento para outra coisa, mas ele também vai te ajudar a se manter no momento presente, que é extremamente importante. A intenção aqui é te ajudar a criar um espaço vazio na sua mente, ou seja, tirar a porcaria que você estava colocando dentro da sua mente, limpar a sua mente para que você possa encher com alguma coisa que seja mais útil para você. É como quando você esvazia o pote para você poder lavar e depois colocar uma outra coisa que seja mais desejável ali dentro daquele pote. E a armadilha número 3 que eu trago aqui é o isolamento. Quando o introvertido aceita a sua condição de introvertido, se identifica e até se orgulha disso, ele corre o sério risco de se restringir e acabar caindo no isolamento. Eu confesso que há uns anos atrás eu caí nessa armadilha. Saber que eu lido muito bem com a solidão e que eu até prefiro a solidão acaba virando uma desculpa para eu não sair e lidar e interagir com as outras pessoas e até desenvolver todo o meu potencial. Sim, eu sou introvertida, mas isso não significa que eu ou qualquer outro introvertido não seja capaz de sair e crescer bem na companhia das outras pessoas que acabam nos forçando a meio que sair das nossas cabeças e sair da zona de conforto. Muitas das experiências positivas que eu tive na minha vida, e eu conheço vários introvertidos que passaram pela mesma experiência, vem do fato de fazer coisas que são mais voltadas para extrovertidos. Inclusive, alguns dos maiores líderes e comunicadores e oradores públicos são pessoas introvertidas. Talvez
essas pessoas que são introvertidas, mas que se destacam como oradores públicos, como apresentadores e, enfim, eu acredito que pode ser que seja porque desde muito pequenos a gente passou por sérios problemas por sermos introvertidos, então a gente acabou sendo forçado a se treinar para desenvolver um comportamento mais extrovertido e a gente acabou se dedicando tanto àquilo ali, meio que aquela obsessão saudável. A gente acabou se dedicando tanto àquilo ali, a parecer extrovertida, que a gente acabou se dando bem com aquilo. Pode ser que seja isso. E o que eu tô querendo dizer aqui é que o fato de você ser introvertido não necessariamente quer dizer que você não vai ser capaz de falar em público. Naturalmente, isso não é uma coisa que é confortável pra gente, mas isso pode trazer muitos benefícios pra gente, pra nossa autoestima, pra tudo. E por que isso é tão importante? Porque se você perguntar pra mim, o que eu prefiro é passar todo o meu tempo sentada na frente do meu computador escrevendo. Só que a questão aqui é que isso não oferece equilíbrio. E como a gente tem a tendência a ficar muito preso na nossa própria cabeça, a gente acaba não deixando que esse equilíbrio da vida aconteça. E a gente precisa disso, a gente precisa desse equilíbrio. Por isso que eu tô sempre me esforçando para melhorar a minha capacidade de falar com o público, falar com as outras pessoas e conviver com outras pessoas, justamente porque esse equilíbrio é mais saudável. Não que você tenha que ser extrovertido, porque não tem problema nenhum a gente ser introvertido, mas para ter esse equilíbrio mesmo. Do mesmo jeito que uma pessoa extrovertida, é interessante que ela tenha momentos de introversão também, que ela também tenha a capacidade de sentar com ela mesma, com seus próprios pensamentos, fazer uma meditação, escrever, do mesmo jeito. Então tenha muito cuidado com essa vontade que você tem de virar um eremita, de ficar a vida inteira ali só com você mesmo. Isso não é saudável. Então, embora seja maravilhoso a gente poder viver da maneira que a gente quer, a sua felicidade mais profunda passa também pelos caminhos de você, às vezes, se desafiar e fazer aquilo que você mais teme. O que mais tememos fazer é geralmente o que mais precisamos fazer. Ok, mas como fazer isso na prática? Bem, a dica aqui é você pegar uma coisa que você gosta muito de fazer, e geralmente você faz sozinho, e arrumar um jeito de fazer com outras pessoas. Eu tenho uma conhecida que ela é super introvertida, eu acho que ela é mais introvertida do que eu, que ela falou que o que ela faz ela tem um grupo de amigos e são todos introvertidos juntos. E o que ela faz é o tal do grupo do livro. Gente, isso é uma ideia ótima. Se você é introvertido, você gosta de ler, ler é uma coisa que você faz sozinho. Você pode achar um grupo de pessoas que também gostem de ler e que queiram discutir sobre aquele livro junto, um clube do livro, e que geralmente é composto por introvertidos. E ali naquela atividade que você for fazer, por exemplo, se você for fazer lá o clube do livro, você fazer um esforço para fazer a sua voz ser ouvida, para você falar para as pessoas. Também, talvez um podcast você pode fazer, porque você não precisa aparecer, é mais fácil, você não precisa estar aqui com a cara aparecendo. Enfim, faça aquilo que você puder fazer, na medida que você for podendo fazer, como você for se sentindo um pouquinho desconfortável, saindo da sua zona de conforto. Porque, no fundo, você só está prejudicando a você mesmo quando você está evitando o contato com o mundo lá fora. Já a armadilha número 2 aqui é somente obedecer à sua vontade. Nós, introvertidos, temos que ser muito cautelosos com isso. Faça o que você ama. Muitos introvertidos que seguem essa frase fofa ao pé da letra acabam muito mal sucedidos na vida. Por quê? Porque se todos nós que somos introvertidos fizéssemos somente aquilo que amássemos fazer, não faríamos nada que nos desafiasse. Aqueles que entendem que as dificuldades, o desconforto fazem parte de você manter a paixão naquilo que você está fazendo, vão ter muito mais chances de superar os desafios e crescer. Essa mentalidade de fazer somente aquilo que for confortável para você vai te atrapalhar sempre que vierem os obstáculos no seu caminho. E a tendência é que você, sempre que surgem essas dificuldades, você acabe desistindo, porque você acha que aquilo, como aquilo é desconfortável, você não quer fazer aquilo ali.
Você acha que você tem que fazer sempre só aquilo que você tá gostando. E com isso você começa a acreditar que as coisas que você realmente gostaria na vida não são possíveis pra você. Mas isso por quê? Porque você acha que você sempre deveria fazer só aquilo que é confortável. E isso acaba te levando a perder a confiança no caminho, a desistir logo nos primeiros obstáculos. Então, em vez de você pensar que você sempre deve fazer só aquilo que você tem vontade de fazer, entenda que até as coisas que a gente ama fazer incluem tarefas desagradáveis, coisas desconfortáveis pelas quais a gente tem que passar para a gente poder conseguir o que quer. E essas tarefas, as desagradáveis, as desconfortáveis, geralmente são as que mais te ensinam a crescer, a tomar boas decisões, a vencer desafios. Isso porque essas tarefas, elas estão te ajudando a desenvolver o seu potencial. É como correr e nadar, sabe? Que fortalece os pulmões. É desconfortável na hora que você tá fazendo, você se sente cansado, às vezes dói, mas aquilo ali ajuda a fortalecer os seus pulmões, né? Gente, o conceito de potencial, ele traz em si a exigência que você seja desafiado. Isso para quê? Para poder construir o seu valor e a sua resiliência. De certa forma, a dificuldade que você tá tendo aqui é o que vai te preparar para o caminho mais adiante, para como você vai conseguir resolver as coisas mais adiante. Então, se você não consegue lidar com os desafios aqui, você não vai conseguir lidar com os desafios quando chegar lá e os desafios serão maiores. Grave isso. Muitas dessas tarefas chatas, essas coisas chatas que você não quer fazer, que você não se sente confortável em fazer, que você vai ter que sair da sua zona de conforto para poder fazer aquilo ali, essas tarefas, encare isso como tijolos que você vai usar para construir a vida que você sonha. E antes de falar da armadilha número 1, eu vou convidar você, caso você ainda não seja inscrito aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nada. Eu posto aqui toda semana. E dá um like também se você tá curtindo esse vídeo, dá um like porque isso me ajuda a manter esse conteúdo pra você. E vamos pra armadilha. A armadilha número 1, que é a pior de todas, é arrependimento e culpa. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro aqui que sentir-se culpado é diferente de você entender a sua participação ali no que aconteceu, que não gerou bons resultados, e ter aquele sentimento de, ok, não vou fazer de novo, vou mudar, e realmente mudar, agir de outra maneira. Isso é diferente. Muitas pessoas, elas só sentem a culpa, mas elas não fazem diferente da próxima vez. E aí, nesse caso, a culpa é um sentimento completamente inútil. Gente, muitos introvertidos, eles tiveram um passado bem difícil e eu não sou diferente. Isso porque as escolas, a sociedade em si, ela nem sempre oferece condições para uma pessoa introvertida, para que ela possa crescer, para que ela possa se desenvolver. A maioria dos introvertidos passaram por uma infância meio que alienada. Eles não tinham muitos amigos, ficavam mais separados. E eu acho que isso, de certa forma, acaba nos empurrando mais para dentro das nossas próprias cabeças. E aí é que a gente acaba se isolando mais ainda e se perdendo nos próprios pensamentos. E como eu falei anteriormente sobre a ruminação, é aí que ela começa. A gente se perde reavaliando os próprios erros do passado. Coisas que a gente poderia ter dito e não disse, coisas que a gente disse errado, coisas que a gente fez que a gente acha que foi errado, que a gente poderia ter feito de outra maneira, oportunidades que a gente deixou passar. A pior coisa que eu tinha o hábito de fazer era de me arrepender das coisas que eu tinha deixado de fazer no passado, das oportunidades que eu deixei passar. E eu tô falando de quando eu era adolescente, tá, gente? E a minha cabeça parece que eu tenho vários arquivos ali, tá tudo nas pastas. O problema aqui é que, gente, o passado, a gente não tem controle nenhum do passado. É aquilo que eu falei lá na parte da ruminação. A gente acaba vivendo de maneira muito negativa. Na época que eu tinha esse hábito, o hábito de ficar me arrependendo das coisas do passado, de viver no passado, o maior problema que aconteceu comigo, que talvez você identifique também, é que enquanto a minha cabeça estava no passado, eu não conseguia resolver nada que estava acontecendo no presente. Gente, se você vive com a cabeça no passado, a sua atenção, ela tá no passado, ela não tá aqui. Como que você acha que você vai ter um bom futuro se você não tá trabalhando aqui no seu presente? Se você tem objetivos na vida, se você quer conseguir alguma coisa na vida, você tem que focar aqui. Você não tem que ficar ruminando o passado e preocupado com o futuro. Você tem que ficar aqui no presente, construindo o seu presente. Meu gato tá pulando aqui, gente. Giló, ai, gente, Giló, sai daqui. Ai, meu Deus. Então, voltando. Se você ficar
com a sua cabeça no passado ou no futuro, você não tá construindo aqui. Você não tá fazendo nada aqui no presente. Por isso que isso é uma das coisas que eu martelo demais na cabeça dos meus alunos, dos meus clientes. Você precisa viver no presente, porque você não vai conseguir construir um futuro, você não vai conseguir crescer na vida se você não focar no seu presente. Então, quando eu percebi que aquele hábito estava me atrapalhando, eu mudei a minha mentalidade, eu mudei a minha maneira de pensar. Na verdade, isso não acontece assim, né? Você vai começar a trabalhar em cima daquilo ali para que você mude esse hábito. Eu comecei a reformular as minhas crenças, que eram injustas com relação a mim mesma, e com isso eu vi também a minha autoestima subir. Isso porque eu comecei a me aceitar mais e me amar mais, e entender que muitas daquelas características, como a gente está falando aqui de introversão, muitas daquelas características, por eu ser introvertida, na verdade elas eram até boas. E eu aprendi uma coisa que é super difícil, a rir dos meus próprios constrangimentos. Então, gente, sempre que possível, quando eu me pego pensando no passado, eu sempre tento ver o lado bom daquilo que aconteceu. É muito importante você fazer isso, você aprender a ver o lado bom, mesmo que seja muito difícil de achar um lado bom, mas você tentar achar, bom, aquela coisa ruim aconteceu, mas pelo menos gerou essa coisa boa aqui. Isso é muito importante, até para você diminuir a sua vergonha. Então, a partir de agora, não permita mais que o passado interfira no seu direito de viver bem hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like aqui, porque isso me ajuda pra caramba a manter esse conteúdo. Se você ainda é novo por aqui, eu não sei o que você tá fazendo, que ainda não se inscreveu, então se inscreva aqui. E seja muito bem-vindo. Por hoje é isso. Vai!